Muito bem, agora são 8h13. Voltamos ao vivo aqui no Folha no Ar, primeira edição, que hoje recebe o diretor de administração portuária do Porto do Açu, Vinícius Patel, ao vivo conosco, com o jornalista Arnaldo Neto também. Arnaldo. Vamos lá, eu vou começar aqui com algumas perguntas dos ouvintes, Vinícius, e vou deixar neste bloco as perguntas dos ouvintes, e aí os assuntos são diversos, né, como já conversamos outra vez, pode ser que não seja da sua área, e aí é só você falar e a gente vai adiante. Vamos lá, eu vou começar aqui no Facebook hoje, Maurício Batista, nosso comentarista número 1, certamente fez pergunta lá no ano passado também, porque esse aqui é ouvinte fiel e sempre está perguntando aqui no programa. Ele vai na questão da empregabilidade. Qual o tamanho dessa empregabilidade do Porto para os cidadãos que não tenham especialização, já que essa é a nossa necessidade? Ele fala direcionado a operário, a pessoa desempregada, sobretudo nesse momento de obras. Dá para saber a dimensão dessa empregabilidade no Porto? E aí eu complemento o quanto isso atende à região. Tá. Nós fizemos até agora, né, pegando um pouquinho aqui do gancho para falar um pouco do relatório que a gente vai divulgar agora no final do mês, que é o relatório de sustentabilidade, né? Então segue critérios aí do GRI, que é uma recomendação internacional aí para esses relatórios, e lá a gente trabalha justamente a questão do pilar ambiental, do pilar social e o pilar governança. Então um dos pontos que a gente apurou e vai estar aí distribuído a público, que nas nossas operações ali, a gente, considerando São João da Barra, Campos, né, regiões do entorno, aí, a gente está com quase 80% de população trabalhando no Porto, dessas regiões. A gente teve trabalhos de formação, né, e esse é um cuidado que a gente tem e que a gente vem desenvolvendo na formação de operadores, tanto para esse terminal aí do Temult, que a gente comentou, como a Ferroporte também teve turmas, a própria GNA, a gente fez cursos de formação, e que teve aí um destaque muito grande, até para as questões de diversidade, onde se fez cursos de formação dedicado a mulheres, e essas mulheres foram, né, aproveitadas, né, dentro do desenvolvimento da obra e com performance muito superior, né, até uma atividade tipicamente masculina, né, normalmente em outros empreendimentos a gente teve aí experiências maravilhosas com toda essa mão de obra que foi qualificada da região, fomentando não só a capacitação quanto a diversidade, como a gente tem outras frentes, né, em termos de preocupação com a questão aí de diversidade e inclusão. E olhando para esse aspecto de preparação, a gente segue, né, discutindo aí com a Secretaria de Desenvolvimento ações para ter formação, para ter o aproveitamento não só da mão de obra dentro dos empreendimentos do Porto, né, e a gente tem inclusive aspectos legais que a gente respeita aí de percentuais, até para questões aí fiscais, mas também para a contratação de empresas locais. Então, esse aí é um outro compromisso nosso, né, de desenvolvimento de fornecedores. Então, aproveitando também aqui, Arnaldo, a oportunidade, a gente tem sempre essa pergunta, né, como é que eu faço para cadastrar a minha empresa, enfim. Então, no nosso portal, www.portodoaçu.com.br/fornecedores, então lá tem o link, você que tem sua empresa. Hoje a gente tem mais de 300 empresas da região de São João da Barra e Campos já nessa nossa base de contratação, e da mesma forma, como eu falei, para busca de oportunidades lá no Porto, a gente tem no vagas.com/rede de empregabilidade a oportunidade aí da pessoa fazer o seu cadastro e pleitear aí vagas lá nas nossas atividades e nossas operações. Então, sempre que a gente tem uma nova mobilização de algum empreendimento, a gente vai buscar sempre a preparação das pessoas, o aproveitamento de pessoas que já foram preparadas em algum outro curso para a mobilização aí nos empreendimentos no Açu. Desculpa, Arnaldo, perdão, só pegando um ganchozinho aí nesse fio, se é que existe alguma área em que você, como administrador do Porto, para você, para o Porto no geral, tem alguma dificuldade, ou de alguma empresa que você, no caso, tenha conhecimento, tem alguma área específica que é mais difícil de conseguir mão de obra em Campos?
Ou Campos e São João da Barra, claro, primeiro, né? A mão de obra é um assunto que a gente vem trabalhando bastante, querendo ou não, a gente acaba, principalmente os especialistas, né, mais técnicos da movimentação portuária. A gente já teve casos, né, lá no começo a gente tinha gente vindo de Vitória, gente vindo de Santos, porque a gente não tinha o conhecimento, né? Então a gente acabava trazendo níveis de coordenação, supervisores de fora. Hoje a gente já tem uma série aí de coordenadores, líderes de grupo, que já tiveram um tempo de desenvolver internamente aqui nas nossas operações. Então hoje é um dos trabalhos que a gente tem e cada vez mais a gente busca fazer com que a pessoa que entrou com a gente tenha ali um caminho de desenvolvimento e cada vez menos, né, a gente dependa de contratação externa. Algumas vagas de engenharia, principalmente engenharias mais detalhadas, né, ou seja, não é uma disciplina que as pessoas atuam com profundidade. Então a gente, por exemplo, grandes obras que a gente tem aqui, uma delas é dragagem, né? A gente não tem corpo técnico local, mas a gente tem sim pessoas locais que estão trabalhando com a gente, conhecendo, entendendo e se desenvolvendo para virar essas referências técnicas dentro das nossas companhias. Eu acho que isso complementa até o que a Anísio Barcelos comentou aí, a dona Anísio comentou, qual a sua opinião quanto ao despreparo do município de São João da Barra, principalmente quanto à qualificação profissional da população com vistas às ofertas de empregos nas empresas e principalmente na fiscalização portuária que todo porto tem que ter. Do ponto de vista de fiscalização, né, a gente tem as diferentes hierarquias, né? Então, do ponto de vista de uma fiscalização ambiental, nós somos regidos aí por autorizações do INEA, né? E o INEA vem periodicamente, tivemos aí há 2 semanas uma fiscalização deles, onde eles vêm, olham no detalhe tudo quanto está funcionando. Felizmente, não tivemos nenhuma não conformidade, o que para a gente é muito positivo. Do ponto de vista dos licenciamentos, né? Então, uma nova obra que a gente vem a fazer na região, isso passa por alvarás, né? Licenças de obra do município, enfim, isso tudo a gente vai fazendo e aí a gente conta sempre aí com a prefeitura para fazer esse desenvolvimento. Mas um ponto que eu acho que é importante a gente pensar também, Arnaldo, você sendo da região, há 10 anos atrás, a gente não tinha nenhuma especialização de porto dentro das rotinas de São João da Barra. Hoje a gente tem, salvo melhor informação, mas eu acho que 17% da força de trabalho, né, ou seja, o economicamente ativo de São João da Barra vinculado a atividades do porto. Então, eu acho que muita coisa foi feita nesse período também. Talvez aí tenham existido expectativas, né, que foram muito grandes, mas foi criado um caminho de formação, um caminho de aproveitamento, e hoje muitas pessoas que antes tinham rotinas vinculadas à agricultura, à pesca, enfim, a outros setores que não portuário, têm no porto a sua forma aí de renda e sustento da sua família, com formações que talvez tenham sido obtidos previamente nesses cursos de formação, ou se não foram adquiridos no trabalho, né, o on the job, como o pessoal fala. Ou seja, uma vez contratado, se estabeleceu e segue aí atuando no porto. Então, acho que teve uma evolução bastante grande nesse ponto, e é uma evolução que acontece sempre a 4 mãos, né, a iniciativa privada, né, junto com a iniciativa pública para fazer esse desenvolvimento. Tem algumas posições do economista Alcimar Ribeiro, já foi nosso entrevistado aqui em algumas oportunidades, é sanjoanense, assim como eu, conhece o porto desde lá do início, enfim. O Alcimar coloca o seguinte: por que o Ministério da Economia, ele colocou quando você falava sobre a questão de exportações, não reconhece a exportação de minério pelo Açu? Aí ele complementa: por que toda essa movimentação não reflete na arrecadação do ISS no município? E ainda coloca: 98% da exportação no Açu é petróleo, segundo o Ministério da Economia, enquanto em Itaguaí a concentração é de 99% em minério de ferro. Esses dados condizem com a realidade? Há algum dado truncado entre o que funciona, o que acontece no porto e o que está disponível no Ministério da Economia? Eu acho que é importante, até assim, eu como sou mais do porto, eu estou muito vinculado às estatísticas da ANTAC, mas eu acho que é importante a provocação
do Alcimar, né? Eu vejo aqui uma forma da gente olhar e ver com as nossas equipes internas se tem algum descompasso nessas informações, mas como eu falei, né, e referenciei aí, a ANTAQ reconhece 54 milhões de toneladas aí movimentadas no porto no ano passado. Então isso, de alguma forma, reflete o que a gente tem atuado. Então, se tem algum indicador, talvez dentro do Alice, enfim, algum desses sistemas aí que faz o fluxo de exportação, a gente vai buscar validar e passa informações, até se o Alcimar, de alguma forma, quiser alguma informação mais detalhada, ele pode fazer tanto pelo nosso site ou buscar diretamente aí, conversar conosco, para a gente seguir aí trabalhando em conjunto para ter aí o melhor reflexo das nossas atividades. Eu vou. Tem uma pergunta aqui também, vou destinar esse bloco toda a pergunta de ouvintes, no último a gente conclui a nossa entrevista. Tem uma pergunta da Silvana Venâncio, e como eu falei no começo, as perguntas vão de um assunto para o outro. Com relação a esse problema de pandemia, questão de empregabilidade, ela pergunta se o porto ou as empresas, se você tem informação, foram obrigados a demitir nesse período de pandemia da Covid. E eu vi recentemente, nem me aprofundei no caso, né, que as taxas de empregabilidade de São João da Barra foram das piores no estado do Rio de Janeiro em um levantamento recente. E isso, claro, quando é melhor é por causa do porto, e quando é pior é alguma obra que acaba e é uma demissão em massa. Isso é muito nítido pra gente. É igual a sazonalidade do emprego no São Francisco de Itapuã. Quando chega a safra de cana-de-açúcar, São Francisco sempre vai para o topo da empregabilidade. Quando acaba a safra, vai para o topo inverso, né? Ou vai para o chão da pirâmide ou o topo de maior desemprego. Como que foi essa questão da pandemia? Influenciou muito na questão da empregabilidade no porto? Não, a nossa visão aqui, Arnaldo e Cláudio, é que, inclusive, a gente teve uma preocupação em manter as pessoas e uma crítica, né, das desmobilizações, se era necessário efetivamente naquele momento. De fato, né, a gente teve um avançar, uma obra muito relevante, que é a da GNA 1, que chegou em um pico ali de maturidade, onde a gente acaba mudando a força de obra que era mais civil, mais de metal mecânica, para as equipes de comissionamento. Então, com isso, a gente reduz significativamente, né, as desmobilizações que aconteceram, e o que reflete esse indicador aí que você menciona, vinculado a São João da Barra, é sim uma fase que é natural, que é esperada, de completion, né, de finalização da obra da térmica, né? Então, acho que esse aí é o principal ponto, não vinculado à pandemia, muito pelo contrário, a gente até por conta da pandemia alongou, para manter os protocolos de segurança e tudo mais, alongou o período de obra para fazer com que a gente conseguisse ter a segurança das pessoas, e com isso necessariamente as pessoas ficaram mais tempo, né, empregadas do que o projeto original de construção aí da térmica. Tem uma pergunta aqui do Raul Palácio, que é o reitor da UENF. Eu vou ler todas as perguntas, todas as colocações dele logo para você responder. Ele pergunta o seguinte: a empresa tem alguma participação, né, e aí é a Porto do Açu Operações que estou direcionando, se você tiver conhecimento sobre as outras, fique à vontade. A empresa tem alguma participação na utilização do Fundo de Compensação Ambiental, o FUCAM? Poderia informar a contribuição mensal do complexo portuário para o fundo? O senhor tem conhecimento de projetos financiados na região com recursos desse fundo? Tá. Então, vamos lá. Até para um ponto que eu acabei não cobrindo, e para não parecer que eu estou me esquivando de perguntas, acho que foi comentado aí pela pessoa que falou das estatísticas de exportação sobre os impostos, né? Então, a parte de ISS, sim, todas as operações nossas ali que tem que geram, né, tem o ISS vinculado, geram uma contribuição, e a gente, a título de exemplo, aí tem mais de 100 milhões vinculados a ISS recolhido em 2020. Então, existe sim, e é um ponto que a gente como é que eu posso falar? A gente é muito ortodoxo, muito cartesiano, a gente segue, né, o cumprimento aí de tudo que é normativo, de tudo que é legal, e a gente não se furta das nossas obrigações. Então, isso é algo que a gente faz,
tem aí, né, todo o nosso compromisso. Do ponto de vista do comentário do professor, eu acredito que o FUCAM que ele menciona seja o FECAM, que é o Fundo Estadual de Compensação Ambiental. E no sistema de compensação, acho que esse é até um ponto, Arnaldo, se você me permitir, vou falar rapidamente aqui o processo nosso, como é um licenciamento, e aí a gente tem duas taxas vinculadas, tá? Uma é dentro da lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, onde existe um percentual vinculado ao empreendimento, que ele tem que ser quitado antes da LO, e tem um outro que foi chamado de taxa MINC, que é o TC, né? Então existe o TCCA, que é o do SNUC, e existe o TC, que é dessa taxa MINC, que vai para o FECAM, que é esse Fundo Estadual de Compensação Ambiental. Esses recursos, a gente, né, no Porto do Açu, tem toda a quitação, então todos os empreendimentos nossos, a gente está com isso quitado, são mais de 200 milhões de reais que já foram depositados para uma disponibilidade aí para projetos que é aberto para o estado inteiro. Então existe um grupo que faz essa gestão. O único ponto do SNUC, ele só se aplica a unidades de conservação. O da FECAM, ele é aberto ali para uma gama um pouco maior de usos, mas a definição é feita pela SEAS, né, que é a Secretaria Estadual, junto com a SECA, e analisando necessidades do estado como um todo, e sim, tem uso na região. Então teve, assim, a gente já fez intervenções, né, de controles, né, do sistema de eclusas ali do Rio Paraíba. A gente já fez trabalhos, agora mesmo na pandemia teve uma autorização para uso para as questões de pandemia. Então tem uma série de projetos, aí a gente pode, em uma oportunidade aí com o professor Raul, detalhar um pouco mais isso, mas a gente tem uma série de iniciativas, mas que passam necessariamente pela deliberação do governo do estado e aí pelas diferentes estruturas, para que esse recurso seja direcionado, e nós somos os simples operadores, né, financeiros ali desse sistema que é de compensação ambiental definido por lei também. Aí eu tenho a pergunta aqui do Arthur Crispiano. Ele pergunta o seguinte: a empresa tem alguma política através de universidade corporativa para formar ou qualificar pessoas da região para incentivar a empregabilidade local? A gente lembra dos cursos junto ao Senai, né? Várias vertentes que foram utilizadas durante todo esse período de instalação do porto. Hoje, essa capacitação ela ainda acontece? Existem projetos nesse sentido? Existe. Um dos pontos principais que a gente vem mantendo, e ano passado a gente conseguiu, até pela adesão das pessoas aí a essas plataformas eletrônicas, digitais, de Teams, de Skype, enfim, a gente fez uma sequência de atuação junto às universidades. Então, com a nossa diretoria, diretores de diferentes empresas aí do Porto, participando no sentido de dar uma visibilidade maior, né, de explicar um pouco do que é o Porto, mas também em temáticas técnicas. Então, o gerenciamento de projeto. Então, vamos colocar lá uma pessoa que é da nossa estrutura, com histórico, com isso na rotina, para levar exemplos reais e, com isso, gerar ali o interesse, querendo ou não, é uma atuação já mais voltada para o ensino superior. Então, as pessoas já têm, né, um caminho de aprendizado, e a gente leva elementos mais práticos e também um despertar de interesse pela atuação no Porto. Então, isso é algo que a gente fez em grande escala no ano passado, então atingindo aí uma série de universidades. A gente vem trabalhando dentro do CDL, né, que é um grupo, né, um Comitê de Desenvolvimento Local, onde a gente tem aí representantes das universidades, né, do IFE, da UENF, enfim, participando para que a gente consiga direcionar as ações de desenvolvimento. E um dos itens que a gente vem trabalhando esse ano é em como fazer não só o uso do porto para o desenvolvimento, né, de pessoas para atuar no porto, mas como nós levamos problemas que o porto tem para que os laboratórios das universidades, para que os grupos de pesquisa consigam atuar
em desenvolver soluções que se aplicariam ao porto e também para o mercado de maneira geral. Então, incentivando as linhas de pesquisa e desenvolvimento para que a gente tenha aí um desenvolvimento tecnológico e de empreendedorismo na região. Me diz, o papel do porto de importância na região é refletido inclusive em declarações do atual governador, né? Nós tivemos uma mudança de governador, uma mudança forçada e que nada deixa o estado do Rio feliz por isso, pelas circunstâncias em que aconteceram, mas tivemos uma mudança de governador com a saída do Witzel e a entrada efetiva do Cláudio Castro. Em declarações recentes à imprensa, inclusive a um grupo italiano de investidores, ele colocou o porto como o melhor investimento do Brasil. O quanto essas declarações de autoridades, o porto já recebeu presidentes, já recebeu essas autoridades, o quanto isso interfere na confiança do mercado no Porto do Açu? E aproveito para ver se você sabe me dizer se é verdade que o governador vem aí nos próximos dias conhecer a unidade. A gente vem mantendo, querendo ou não, a gente tem necessariamente que manter um relacionamento institucional. Então, a gente vem trazendo as alternativas, né, de uso para o Açu, para o mercado de maneira geral, e a gente precisa criar elementos de fomento junto ao governo do Estado para direcionar ações para o Norte Fluminense, querendo ou não, como a gente comentou aí, o Porto do Açu, ele vem sendo aí uma mola propulsora desse desenvolvimento. Então, é uma agenda que é permanente e é apartidária, né? Então, a gente faz isso independentemente dos governos, porque a nossa raiz está ali no Açu e a gente precisa fazer com que com que a gente continue crescendo. Então, a gente se relaciona com os diferentes governos, fazendo com que o Porto do Açu seja claramente percebido, porque tem muita gente que às vezes não tem o conhecimento da região, né? E isso é um ponto que a gente tem dificuldade, até quando a gente fala com as autoridades, né, em instâncias nacional. Então, quando a gente tem uma conversa, por exemplo, a gente teve uma visita muito positiva da Receita Federal, que é uma entidade fundamental para que os nossos processos de exportação fluam bem. E querendo ou não, é um projeto no Norte Fluminense, não está na visão deles tudo que o Porto já é. E é importante que a gente leve isso para lá, para assegurar que os nossos processos sejam eficientes, sejam rápidos, que existam pessoas alocadas, e assim passa por Anvisa, passa por diferentes frentes. Então é sempre positivo, né, as pessoas repercutirem que o Porto está desenvolvendo, que o Porto tem capacidade. Então a gente acredita que isso é o caminho, mas acima de tudo, para que as pessoas vejam, conheçam, né? A gente brinca sempre que não tem experiência melhor para conhecer o Porto do que estar de botas, né? A gente fez até um tour virtual que está disponível aí para quem está nos ouvindo, entrar lá no YouTube, escrever a sua experience, vai aparecer um vídeo ali de uns 7, 8 minutos, que é um voo por cima do Açu, né, interativo. Então pelo celular você vira, mostra ali qual terminal está de um lado, qual está do outro. Então é um negócio muito bacana, mas a experiência de estar lá, né, e conhecer, ver de fato, é diferente. Então, nessa linha a gente vem trabalhando em desenvolver e certamente, né, tendo novos investidores, tendo o suporte do governo em criar mecanismos de fomento, é muito positivo para que a gente consiga trazer mais investimentos para a região. E concluindo, tem agenda do governador prevista na próxima semana na Sul? Sem essa informação, não tem essa informação não. Se tiver, eu estou atrasado, aí eu tenho que voltar, porque eu estou no Sul, não estou na região aí, mas não temos essa previsão não, Arnaldo. Beleza. E a relação com os governos locais, Patel? Como que acontece aí essa interlocução junto aos municípios? Você citou ISS, uma fatia considerável de 100 milhões, talvez, a gente está falando até em tamanho de orçamento de alguns municípios menores, e para uma cidade pequena, como é o caso de São João da Barra. Mas além dessa questão econômica, como que se dá o trato institucional entre o campus, São João da Barra com o Porto do Açu? Esse diálogo é frequente? Eu, quando frequentava muito a Prefeitura de São João da Barra, que tem um tempo que eu não faço, vez ou outra encontrava com o Caio na escada, vez ou outra encontrava com a Lucila, que eu nem sei se ainda está com vocês, mas então, eu também encontrava muito com ela nas escadas, a Gleide, à época, também, enfim, sempre encontrava alguém do Porto ali, da Prefeitura, dialogando com uma reunião, com outra coisa.
essa participação junto ao município, esse diálogo junto às autoridades do município, ainda é uma constante no Açu? Ela é e sempre será, né? Ou seja, parte da nossa função, até dentro dessa estrutura que a gente chama aí de administração portuária, é ser um elemento aí de construção de comunidade. Comunidade é esse convívio entre privado e público e diferentes entidades que a gente tem. Então, por exemplo, né, semana passada, a gente teve a oportunidade de interagir, né, e estar junto com a Prefeitura de São João da Barra, estar junto também com a Prefeitura de Campos. Então, e é isso que reforça até essas parcerias para o enfrentamento do Covid, Arnaldo. Então, por exemplo, esse ano, a gente voltou com 2 iniciativas que são muito importantes, né? Uma delas é, de novo, reforçar as ações na equipe de linha de frente. Então, de novo, mais de 100 mil itens aí foram doados para fazer essa preparação, desde luvas, enfim, equipamentos que são necessários para o pessoal que está lá no enfrentamento, como uma outra parceria que é muito importante, que foi a adesão do Comitê Humanitário ao movimento Unidos pela Vacina. Então, é um movimento que, né, vem ganhando notoriedade e espaço aí por ser um movimento nacional, e que, com essa nossa adesão, a gente trouxe para a região de São João da Barra e Campos estruturas para reforçar a vacinação nesses lugares. E aí, com isso, o processo foi muito importante, porque a gente foi aos municípios, junto com o Movimento Unidos pela Vacina, para perguntar como a gente pode ajudar. E isso a gente só faz com um diálogo frequente, só faz com o diálogo permanente, porque senão ficam aquelas conversas truncadas, né? Ou seja, para a gente ter abertura para discutir, para construir, para trabalhar, para somar, é importante que esses contatos sejam permanentes, e com isso a gente criou aí, né, uma estrutura que vai ser de vacinação remota. Então, ao invés de ter somente os postos, a gente vai mobilizar, tanto em São João da Barra quanto em Campos, uma estrutura remota. Então, as pessoas irão se deslocar com os equipamentos que a gente ajudou aí a fornecer para fazer a vacinação das pessoas que eventualmente estão acamadas ou estão em áreas mais remotas, têm dificuldade de locomoção, para que essa pessoa seja também imunizada. Então, é um dos exemplos, Arnaldo, que eu trago aí para falar que é uma agenda permanente, uma agenda viva, tanto com Campos como com São João da Barra, entre outros projetos que a gente vem seguindo e desenvolvendo, trazendo mais um aí de São João da Barra. A gente está com uma parceria e um desenvolvimento muito forte, que é da estruturação da Reserva Caruara, onde a gente vai estabelecer lá uma sede que tem uma função de educação ambiental. E isso você conhece bem a região, ali na Lagoa de Quipari, já próximo a Gruçaí, ou seja, no lado oposto ao porto, né? Ou seja, a gente sempre teve dentro do porto e mais distante da comunidade. Não, agora a gente vai estabelecer uma sede próxima à comunidade. Então, quem está em Gruçaí vai poder acessar ali em Quipari, vai ter um edifício, sede com uma estrutura de apoio e amparo a esse visitante, vai ter equipes nossas para falar do programa de conservação de tartarugas, vai ter equipes para falar sobre as espécies, que a gente tem mais de 800 espécies de fauna e flora dentro da reserva, que é uma reserva de 40 km², que tem um remanescente de Restinga, é a maior reserva privada do Rio de Janeiro. Então, é um remanescente ambiental de um valor muito grande que está ali. A gente vem fazendo essa manutenção, e o que a gente está trabalhando é para que em 2022, né, na virada do ano, a gente tenha isso como um parque público aberto para ser uma ferramenta de interação com a comunidade, onde necessariamente a prefeitura está junto conosco para fazer com que isso seja bem utilizado e revertido para a comunidade de forma ampla. Ok, Nogueira. Beleza. Essa unidade aí que você anunciou agora faz parte do processo lá do projeto SG Sustentabilidade, que você comentou no primeiro bloco e que até ficou de falar um pouco mais? Nós temos iniciativas lá dentro, né? Então, dentro da política nossa de sustentabilidade, então é uma estratégia, né, amparado por uma política aprovada pelo nosso conselho, e a gente tem 26 iniciativas, Cláudio, que são vinculadas a
manutenção e desenvolvimento das condições, tanto ambientais, sociais, como de governança. Então, está alinhado, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lá da ONU, e a reserva, né, ela é um desses grupos de ação, né, que tem esse desenvolvimento, tem todo o aspecto da educação ambiental, todo o aspecto da conservação, né, que a gente já segue, é uma área perpétua. A gente vai, e eu acho que esse é um ponto que é muito legal, a gente vê que do porto como um todo, né, a gente tem 90 quilômetros industriais, mas tem 40 que é reserva e será reserva, ou seja, 1/3 de toda a área, ela é um patrimônio natural que a gente vem recuperando ao longo de todos esses anos, e agora a gente vai dar mais um passo de fazer com que a comunidade usufrua, né, e usufrua de forma consciente, de forma ordenada. A gente já teve ali uma série de episódios de mortalidade de peixes, com aberturas ilegais de barras. Então, uma série de crimes ambientais já aconteceram ali naquela região, e hoje a gente caminha ali para ter uma presença e um uso ordenado dessa área. Não é um uso com finalidades de lucro, muito pelo contrário, a gente vai ter o acesso franqueado para que as pessoas estejam lá, conheçam, usufruam, mas fazendo, acima de tudo, a conservação do meio ambiente. Perfeito. 8h35, então, vamos a um breve intervalo. A gente volta para fechar esse programa de hoje, o último bloco, com o Vinícius Patel, diretor de administração portuária do Porto do Açu, ao vivo aqui conosco no Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015.